boa tarde a todos. Fiquemos na benevolência do nosso Pai do Messias. E eu estava aqui examinando as Escrituras e daí eu encontrei uma diferença, né, que fala sobre Judas e Pedro, né? A diferença entre esses dois, né? Que eu entendo que um é o joio e outro é o trigo, tá? E eu vou ler aqui Mateus 26, 14 e vou explicando, tá? Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar? E eu vou-lhe entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Então, meus irmãos, ou seja, o Messias, ele foi traído por 30 moedas de prata, né? Vamos lá no 23, versículo 23, que diz: E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Ou seja, o Messias já sabia quem iria o trair, né? E no 24 diz: Em verdade, o Filho do Homem vai com a cerca dele, está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Ou seja, serve para nós também, tá? Essa passagem, que é melhor que não conhecesse a verdade do que conhecer e não viver, e não praticá-la, tá? E foi assim com Judas. Ele sabia, ele conhecia tudo e ele não praticava. Simplesmente ele não praticava porque ele era o joio no meio do trigo, ou seja, ele era a fruta podre, né? E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. Ou seja, isso está no versículo 25. Por que ele falou desse jeito? Porque ele já sabia que era ele que iria trair, né? Muitas das vezes nós escutamos algo e nós ficamos meio desconfiados, né? Quando alguém comenta algo conosco assim, mas sendo que fomos nós mesmos que fizemos determinados atos. E não foi diferente com Judas. Ele perguntou ao Messias, Emanuel, mas ele já sabia que ele estava fazendo isso. E ele, de certa forma, ele só queria tentar despistar, né? Tirar o foco dele, de cima dele, para que ninguém viesse imaginar que ele seria capaz de trair o Messias por 30 moedas. E quando comiam, o Messias somou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo. Né? Na verdade, nós sabemos que a simbologia do pão é a palavra, né? E onde nós hoje aqui devemos repartir para com nossos irmãos, comer e fazer isso em memória do Messias Emanuel, né? No caso, repartir o pão com o nosso próximo, no caso a palavra, o pão puro sem fermento. E, enfim, vamos lá para não ficar muito extenso. Vamos para a parte de Pedro, né? Pedro é avisado referente que ele iria trair o Messias, né? Então, aqui no versículo 31 diz assim: Então o Messias lhe disse: Todos vós, essa noite, vos escandalizareis,
em mim, porque está escrito. Algumas escrituras são diferente a tradução, tá, irmãos? Então, continuando, tá assim. Porque está escrito: ferirei o pastor, que no caso é o Messias, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Ou seja, ficarão dispersas, né? Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe ao Messias: em verdade te digo que, nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui em duas situações aparentemente parecidas, mas não é. Há uma grande diferença. Um traiu com moedas o Messias para a morte e o outro negou por medo, né? Ou seja, vocês acham que Pedro era o joio no meio do trigo? Não. O joio no meio do trigo aqui é Judas, tá? Porque ele era ganancioso, ele era invejoso e tudo que nós sabemos que é pecado, inveja, ganância e dentre outras coisas mais. Tudo Judas tinha, tudo de ruim ele tinha. Tanto que depois ele foi lá e tirou a própria vida, né? Enfim, a diferença dele, Pedro, é que Pedro negou Messias, né? Porque ele ficou com medo, ele ficou angustiado. E eu vou continuar lendo aqui para depois refutar e vocês entenderem o que eu tô querendo, o meu raciocínio, né? Então chegou o Messias com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer e a se angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou os outros outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto os seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Ou seja, ele seria entregue nas mãos dos pecadores através de Judas, né? Como eu li anteriormente, que Judas iria o trair por 30 moedas. E o Messias já tinha falado que Pedro iria, né, negar ele 3 vezes. E Pedro dizendo que não iria fazer isso.
né? Mas o Messias ele já sabia de tudo que iria acontecer, ou seja, ele sabe de todas as coisas antes mesmo de acontecer. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha lhes dado um sinal, dizendo que eu beijar esse, prendei-o. E logo aproximando-se do Messias, Emanuel disse: Eu te saldo, Rabi, e beijou. Ou seja, ele deu um sinal que aquele que ele beijasse seria o que ele estava traindo, né? O que ele iria entregar. O Messias, porém, lhe disse: Amigo, aqui vieste. Então, aproximando-se, eles lançaram mão do Messias e o prenderam, né? E eis que um dos que estavam com o Messias, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha, ou seja, Pedro, né, fez isso. Então o Messias disse-lhe: Mete o seu lugar tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Tá assim, né? Da espada morrerão. Mas nós sabemos que o Messias ele não mata ninguém, mas no caso é o livre-arbítrio e cada um que fizer o mal, com o mal no caso, quando uma pessoa ele mata alguém, o Messias estava querendo dizer que ele seria julgado, né? Então, que era melhor que ele não fizesse isso, ou seja, o Messias estava aconselhando ele a se arrepender, que aquela atitude dele não seria uma atitude que iria alegrar o nosso Pai e nem o Messias. Então, ele estava ensinando ao seu discípulo que aquilo não procedia dele, aquela prática, e sim do maligno, né? E o Messias continuou falando: Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então o Messias, a multidão, saíste como era para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Ou seja, o Messias, ele estava falando que todos os dias eles assentavam junto, ensinando no templo. Quer dizer, no templo não, né? Dentro, propriamente dentro do templo. Eles iam para tirar aquelas pessoas que estavam lá. Porque isso aqui, nesse caso, está dizendo que eles ensinavam no templo. O sistema religioso coloca isso aqui como se eles fossem lá pregar, né? Fazer culto, oração. E nós sabemos que o nosso Pai não habita nesses lugares, né? Então, vale salientar isso para deixar claro para os irmãos que estão chegando agora que isso aqui, no caso, é uma adulteração. Que o Messias ele não ia lá para ensinar, e sim repreender aquele povo que ficavam lá. E assim, o Messias aqui ele repreendeu Pedro, porque Pedro cometeu um ato, né? E aí, de imediato, o Messias fez ele lembrar que aquela atitude dele não era correta perante os ensinamentos do Messias para com eles. E aí eu consigo entender a diferença de Pedro e Judas. Por quê? Pedro, ele ouviu o Messias quando o Messias o repreendeu. Ele ouviu. Vamos aqui no versículo 75 para que vocês venham entender. No 74 e 75. Aliás, não, vou ler do 69 para que vocês venham entender o que eu vou refutar aqui. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, ou seja, ele estava fora e não dentro, tá?
E aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estava com o Messias, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com o Messias, o Nazareno. E ele negou outra vez com um juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Ou seja, ele caminhava com o Messias, eles estavam o tempo todo junto ali, então ele fazia tudo que o Messias o ensinou, né? Claro que ele era falho, ele era pecador como nós somos, né? Mas ele sabia tudo o que era de bom que o Messias tinha ensinado para ele. Tanto que as pessoas apontavam ele como se ele falasse igual ao Messias, entendeu? Tanto que o Messias disse: Sejam meus imitadores. E era isso que Pedro era, imitador do Messias. Diferentemente de Judas. Judas era imitador do diabo, né? Que era o pai dele. Então começou a ele a praguejar e a jurar, dizendo: vale salientar aqui que nós não devemos jurar nem prometer nada, tá, meus irmãos? Então foi isso que Pedro fez. Ele jurou, dizendo: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras do Messias que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo da chorou amargamente. Então, esse choro é de arrependimento, é de tristeza, é de dor, de angústia por ter negado o Messias. Né? O Messias já sabia que isso iria acontecer. Na verdade, isso teria que acontecer para se cumprir o que estava escrito nas Escrituras e o que ele havia falado anteriormente com Pedro, como ele também falou com Judas. Mas a diferença de Judas é que Judas era mau e Pedro não. Pedro fazia a vontade do Messias, porém ele não era perfeito como eu e você também não somos, tá? Então é isso que nós devemos deixar bem claro, ou seja, a diferença do joio e do trigo. Nós estamos numa época onde está sendo retirado o joio do meio do trigo, ou seja, não foi retirado anteriormente, porque para que fosse deixado o joio crescer no meio do trigo, né? Porque se não seria arrancado o trigo também. Então, nesse caso, meus irmãos, hoje, se nós observarmos as coisas que estão acontecendo no mundo, muitos estão se escandalizando, muitos estão fazendo as coisas que não é para fazer e estão esquecendo do que o Messias falou. É melhor que não vos conheça a verdade, do que conhecer e não viver, do que conhecer e não praticar. Então, a diferença de Pedro, onde muitos acham que não vamos falar da seguinte forma, que Pedro é um exemplo, vou dar um exemplo assim, digamos, vou dar exemplo que não é o caso, mas eu vou exemplificar comigo. Digamos que eu tenha errado, digamos que eu tenha me afastado da verdade, que não é o caso. E aí eu fiz igual a quem? A Pedro, né? Ou seja, eu errei, eu pequei, mas eu creio no Pai, eu creio no Filho, eu amo o meu próximo, porque Pedro, ele amava o próximo dele. Ele amava o Messias, né? Tanto que se você observar, ele queria proteger o Messias ali. E o Messias repreendeu a ele que não precisava ele fazer aquilo, mas ele amava o Messias, mas ele pecou. E mesmo assim o Messias perdoou ele. E nós devemos entender que quando uma pessoa ele erra, ele peca, nós devemos perdoar.
O Messias disse que devemos perdoar o nosso próximo 70 vezes 7, 70 vezes 7, entendeu? E foi isso que aconteceu. Pedro, ele foi falho, ele errou, ele negou o Messias, mas o Messias, ele perdoou ele, tá? Então, devemos ter essa diferença. Ou seja, não é só porque um irmão saiu da verdade, que não é o meu caso, né? Que uma pessoa não ama o teu próximo, que uma pessoa não ama o pai. Não é isso. Vamos ver aqui o exemplo de Pedro. Pedro, ele negou Messias, mesmo assim ele amava o Messias. Tem caso e caso, meus irmãos. Então não devemos ficar apontando o nosso próximo. Ao invés de apontar, devemos orar um pelos outros, né? Foi isso que o Messias nos ensinou, a ser mansos e humildes e orar pelos nossos irmãos. Se eles estão fracos, vamos ajudar a fortalecer com orações. Foi isso que o Messias mandou a gente fazer, não ficar dizendo, porque fulano caiu, tá vendo que eu disse que fulano não é dos nossos, tá vendo que eu disse que fulano é um caído, e não é assim que o Messias quer que a gente faça. Porque fulano errou numa palavra, fulano é do diabo. Não, não é isso. Às vezes é um teste, irmãos, nós estamos passando por momentos onde nós estamos sendo provados, e aquele que permanecer firme será salvo, entendeu? Então, qual é a diferença do joio e do trigo? O joio, ele não ama ninguém. O joio, ele mente, ele faz as práticas dos caídos, do diabo, né? Porque o pai da mentira é o diabo, então ele faz as práticas dele, ele faz o mal. Essa é a prática do joio. Foi o que Judas fez. E não é diferente nos dias de hoje. É fácil de detectarmos o joio. E uma pessoa que por algum deslize, ele negou, vamos se dizer, o Messias. Eu vou falar negou porque foi o que aconteceu com Pedro, né? Nos dias de hoje a gente usa o termo saiu da verdade, se afastou por algum motivo, mas não quer dizer que a pessoa seja um anjo caído, não, entendeu? A pessoa errou em algum termo, mas a pessoa foi lá, voltou atrás, se arrependeu, pediu desculpa. Então, quem somos nós para ficar julgando, apontando ninguém? Nós temos o direito de perdoar. Agora, se nós não perdoamos o nosso próximo, aí fica difícil ser o espírito do nosso Pai, entendeu? E nesses últimos tempos eu tenho passado muitas coisas, como muitos também estão passando, né? E essas coisas que eu tenho passado não é com pessoas religiosas, entendeu? Mas, claro, passo com eles também. É óbvio que a gente sabe que nós vamos ser perseguidos pelos religiosos, pelas nossas famílias. Não está sendo fácil na minha família, porque aqui só tem eu, né? Da verdade, aqui em casa. E tenham passado coisas no nosso meio, que também não vem o caso citar aqui, mas eu só estou falando isso para vocês entenderem a diferença de Pedro e Judas. Mesmo assim, o Messias, ele perdoou Pedro. Ele não ficou apontando o erro de Pedro, não, e ele já sabia que Pedro iria errar, que Pedro iria negar. E mesmo assim, ele perdoou. Quem somos nós para ficar apontando um irmão? Se o irmão cai, a gente tem que dar uma mão para levantar ele, entendeu? Vamos ser bons samaritanos, ajudar o nosso próximo a levantar, a gente mostrar a ele que aquele caminho que ele está indo não está certo. Agora, se ele não quiser ir, a gente só faz orar, porque a nossa briga não é contra sangue nem contra carne, é contra as hostes espirituais da maldade, meus irmãos. Entendeu? Eu fico triste, eu choro dia e noite pelas coisas que eu tô vendo. E eu sou muito emotiva, sabe? E eu digo assim, o Pai tem me sustentado, como eu sei que também tem sustentado a muitos, mas eu digo assim, não vamos olhar um para o erro dos outros, vamos perdoar aqueles que vos perseguem. Está escrito isso, entendeu? Vamos perdoar e fazer como o Messias fez com
Pedro. Pedro foi perdoado. Aqui está dizendo, e chorou amargamente, ou seja, que Pedro ele chorou amargamente pelo que ele tinha feito, ou seja, dá direito a mim ficar perseguindo o irmão, a falar um irmão porque um irmão se afastou da verdade por algum motivo? Não, cabe a mim orar por ele, ajudar ele. Entendeu? Ah, não, mas eu não preciso estar de bate-papo 24 horas com ninguém. Claro que não, mas eu vou no meu quarto, né, na minha mente, e aí eu oro pelo meu irmão. É assim que eu tenho que fazer. E não ficar dizendo, tá vendo que eu disse que aquele irmão ali não é da verdade? Tá vendo que eu disse que aquele irmão ali ia cair? Gente, não é assim. Vocês acham que o Pai não está vendo isso? Vocês acham que o Messias não está vendo isso? Está vendo sim. Isso não são frutos bons. Agora sim, se uma pessoa ele faz mal, ele não ajuda o teu próximo, ele não ama o próximo, aí vamos se dizer sim que é o joio no meio do trigo. Porque o joio, ele conhece também a verdade. Porque foi colocado ali pelo maligno, entendeu? E o maligno, ele conhece a verdade mais do que nós juntos. Satanás, ele não brinca. Ele tá procurando a quem tragar. É só dar legalidade para eles, para vocês verem o que é que eles vão fazer. Entendeu? Então, eu vim analisando essa mensagem aqui e achei essa diferença. Que Judas era o joio e Pedro o trigo, mesmo Pedro errando, mesmo Pedro pecando. Eu sou pecadora, você é pecador, nós somos pecadores. Claro, nós não devemos viver no pecado, mas enquanto tivermos vida, gente, nós balançamos sim. Nós não somos perfeitos. Aí eu fico olhando aquelas pessoas que dizem, eu nunca vou cair. Aí eu lembro de Pedro dizendo que nunca ia negar Pedro. Perdão, meus irmãos, que nunca ia negar o Messias. Pedro disse, eu nunca vou te negar, mestre. Mas acabou negando. Gente, enquanto nós estamos fortes, é que estamos fracos. Enquanto estamos fracos, é que estamos fortes. Então devemos vigiar o tempo todo, tá? E que essa mensagem sirva de reflexão para mim e para vocês, tá? Vamos guardar o azeite, vigiar, porque o diabo ele está ao nosso derredor procurando a quem tragar. E ele não brinca de ser diabo, tá? Fica na benevolência do nosso Pai, do Messias Emanuel. Um abraço.